Deus. Olá, bom dia, graça e paz. Que bom que estamos juntos novamente, nesses tempos de isolamento social. E nesta manhã de domingo, eu quero estar com você num tempo de meditação, de crescimento na palavra do Senhor. E nós vamos, como já começamos no domingo passado, estamos conversando um pouco sobre os Salmos. Falamos à igreja, falamos ao nosso canal no YouTube sobre o livro dos Salmos. Hoje eu quero te chamar para vir comigo e pensarmos um pouco sobre o Salmo de número 2. O tema para esta manhã de domingo será a vitória de Cristo e o seu domínio sobre as nações. Nós veremos esse tema à luz do que escreveu o salmista no Salmo de número 2. Como base para a nossa conversa, então, nós vamos ler dos versículos de 1 a 12 do Salmo 2. Se você está com a sua Bíblia, você que está na sua casa, seja onde estiver, abra a sua Bíblia ou sintonize-a, se é eletrônica, e acompanhe comigo essa leitura. Diz assim: Porque se amotinam as nações, ó povos, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se macomunam contra o seu ungido, dizendo: Rompamos a sua atadura e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, e o Senhor zombará deles. Então lhes fará sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Senhor, oramos mais uma vez, e na manhã desse dia vimos pedir provisão espiritual do Senhor sobre todos nós, sobre a sua igreja reunida agora nas casas. Peço que o Senhor esteja acalentando os corações de cada um, daqueles que estão neste momento sintonizados conosco, seja onde quer e onde for. Eu rogo a sua proteção sobre essas vidas, sobre essas famílias eu oro, e por isso o faço em nome de Jesus. Amém. O segundo salmo, ou o salmo número 2, nós podemos chamá-lo de salmo messiânico. Há uma razão de ser, porque nele estão descritas, ou está descrita, a vitória de Cristo, o ungido de Deus, sobre as nações rebeldes e a implantação do seu reino eterno sobre essas nações. Este salmo pode ser melhor compreendido se nós dividirmos o seu conteúdo em 4 cenários. E eu quero chamar você para pensarmos nesses 4 cenários, tratando aí em 3 versículos aproximadamente para cada cenário. Assim nós vamos ter uma exegese melhor do que está descrito no Salmo de número 2. Então vamos já, de imediato, pensar no primeiro cenário. Nós vamos chamar de a rebelião das nações. Logo no início, nós vamos ver a rebelião das nações contra Deus. Número 1, contra Deus. E aí nós vamos ver a grande pergunta, né? A pergunta irada de Deus. Logo no início você vai ver aí, quando assim está escrito: Porque se, no versículo 1,
Porque se amotinam as nações, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor? É uma pergunta irada contra o absurdo da natureza humana no seu atrevimento em levantar-se contra o Deus Todo-Poderoso. A narrativa do salmista aqui é muito contundente, aponta para um momento de ira de Deus contra aqueles ou contra as nações que macomunam o mal, que maquinam o mal, que planejam as coisas para contradizer os propósitos de Deus. Pois bem, vamos ver então a origem da rebelião. Trata-se então aí de um prolongamento da rebelião iniciada nos céus. Se nós observarmos os desígnios maus dos homens, os homens maus, a sua natureza inerentemente má, é uma herança ou é um prolongamento. Os atos de rebeldia praticados pelo homem em relação a Deus é uma continuidade do propósito satânico desde os primórdios, quando ele mesmo se rebela contra o próprio Deus e é lançado sobre a terra, ainda chamado de Lúcifer. Ele era o adversário de Deus e do seu povo, não podendo lutar diretamente contra o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele sempre procurou, ao longo dos séculos, ao longo da existência humana, ele procurou usar o coração do homem, os desígnios do homem, para que ele possa maquinar ou executar o seu plano de rebeldia contra Deus. E contra as leis de Deus, contra os princípios de Deus. Ele, desde o início, então, ele faz esta arte de usar os seres humanos contra o próprio Deus. E em terceiro lugar, a imaginação vã dos povos, e aí nós estamos verificando o que está na parte B do versículo 1, lá nós vamos encontrar na parte B os princípios, os reis da terra se levantando e os príncipes junto com ele, maquinando coisas contra o ungido de Deus. Bom, veja bem, e aí nós vamos encontrar o povo, os governantes ou os líderes dos povos se levantando contra o próprio Deus. Os filósofos, alguns filósofos e até teólogos chegaram a decretar a morte de Deus, e como se o vaso pudesse ter argumentos contra o oleiro. Isaías vai falar disso lá no capítulo 29 do seu livro, versículos 16 a 17, quando a rebeldia humana chega a ponto de dizer que Deus está morto. Olhe bem, nós vamos ver, por exemplo, na Espanha, Diocleciano falando algo quando ele manda erguer um monumento, e no monumento ele faz manda colocar a seguinte inscrição: a Diocleciano, Máximo Hércules, de César Augusto, por ter estendido o Império Romano de leste a oeste e por ter apagado o nome dos cristãos. É, na verdade, um caco de barro, a afirmativa tão leviana, tão audaciosa. Isaías fala disso, sobre esse comportamento no capítulo 45 do livro de Isaías, no versículo 9, ele vai falar dessa questão do vaso contender com o oleiro. É uma referência clara àqueles que se levantam contra Deus, achando que são alguma coisa, ou que representam alguma coisa diante do Deus Todo-Poderoso. Bom, sobre a rebelião das nações, primeiro nós estamos vendo então a rebelião das pessoas, das nações, dos líderes, dos povos contra Deus. E vamos então ver agora a rebelião. O salmista trata disso aí, da rebelião contra o Filho de Deus. Versículo 3, você vai ver a seguinte inscrição: rompamos as suas ataduras e sacudamos as suas cordas. O Evangelho de Cristo trouxe ao mundo uma mensagem que liberta o homem do pecado, do diabo,
mas ao mesmo tempo liga esse homem a Deus através das ataduras espirituais, de cordas de amor. Aí nós vamos ver Mateus 11, Jesus falando: tomai sobre vós o meu jugo, né? Tomai sobre vós o meu jugo. E ele finaliza essa frase dizendo assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em lugar do jugo de Cristo, as nações preferem o jugo do pecado. Essa é a grande verdade. E cumpre aí a outra expressão bíblica que diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. Os homens são de natureza inerentemente má, a ponto de escolher o sofrimento, de preferir o sofrimento do que uma vida de leveza diante de Deus. Isso é um ato de extrema rebeldia. Bom, em segundo lugar, sobre a rebelião contra os filhos de Deus, os sistemas mundiais contra Cristo. A última parte do versículo 2 desse salmo vai dizer o seguinte: e contra o seu ungido. E não podia ser diferente, né? Os sistemas das nações estão regimentados contra o ungido de Deus. Isso é fato. E as nações rejeitam a Cristo como seu Senhor. Todos os sistemas do mundo estão se preparando para servir o anticristo. Ele já, naqueles dias mesmo em que Jesus falava do espírito do anticristo, ele dizia: ele já está no mundo. O seu reino será estabelecido no tempo futuro, é o tempo de agora. Todas as coisas que acontecem ao nosso redor apontam para o estabelecimento pleno do reinado do anticristo. O que é o anticristo? É tudo aquilo que depõe contra Cristo. É tudo aquilo que é contra o evangelho, contra a propagação do reino de Cristo. Isso é o anticristo. E nós vivemos num tempo em que pessoas, reinos, né, segmentos sociais se levantam contra o ungido de Deus. E em terceiro lugar, é contra a igreja. A rebelião das nações contra o Deus vivo, contra o seu ungido, vem materializando de forma sistemática contra a igreja de Cristo. A gente sabe que de alguns anos para cá, os cristãos tornaram extremamente odiados no mundo, né? Não vamos falar só de Brasil, podemos pensar a nível de mundo, né? E aí algumas pessoas foram protagonistas desse ódio mortal contra os cristãos, né? Lá Nero, por exemplo, né? De 66 a 68 a.C., na era cristã, Marco Aurélio, de 61, de 161 a 180, também o Septínio Severo, outro cidadão que se rebelou de uma forma, ou se posicionou de uma forma contundente, contrária ao cristianismo, né? Outros imperadores romanos mataram muitos cristãos, lançando-os vivos diante de feras, né? Queimando vivo. Os países muçulmanos hoje, por exemplo, fazem ataques ferozes contra a Igreja de Cristo, contra tudo aquilo que diz respeito a Cristo. Há um ódio mortal contra os cristãos. Nós continuamos, a igreja perseguida continua nesses tempos de hoje. E o salmista, lá no Salmo número 2, já falava dessas coisas. Bom, nós estamos vendo então, em primeiro lugar, esse primeiro cenário, né? Vamos dividir em 4 cenários. O cenário da rebelião, nós vimos. Agora eu quero te chamar para pensar comigo sobre o segundo cenário, para entendermos esse salmo. Você vai ver a resposta de Deus à rebelião das nações. Veja bem, primeiro nós vimos as rebeliões. Agora, a resposta de Deus. O segundo cenário, nós vamos ver a maneira pela qual Deus responde a essas nações. Deus responde, olhe bem, parece algo inédito isso, no versículo 4, na parte A, você vai ver Deus rindo dessas nações. Talvez você nunca ouviu essa expressão de Deus se rir, né? Aquele que habita no céu se rirá. É algo inusitado para nós, mas está lá.
Eu disse para você na parte A do versículo 4 do Salmo 2, Deus rindo das nações que se rebelaram contra ele. E Deus faz isso, e nós estamos acostumados com a imagem de Deus como severo, como uma figura severa, como uma figura de semblante grave, circunspecto, mas diante do ímpio e dos rebeldes, Deus se ri deles. Né? Salmo 37, versículo 13 também, Salmo 59, versículo 8. Olha que nós estamos citando salmos e você vai ver lá relacionado a esse comportamento de Deus, de se rir. Em segundo lugar, Deus responde também zombando. A parte B do versículo 4 do Salmo 2, você vai ver isso aí. O Senhor zombará deles, assim está escrito. Deus não se ri e não se zomba daqueles que o honram. Mesmo diante da morte do pecador, Deus não ri, Deus não zomba. Você pode conferir isso em Ezequiel 33, versículo 11. Entretanto, diante dos seus inimigos, diante daqueles que deliberadamente levantam contra ele, Deus não somente ri, mas também zomba deles. Né? Em terceiro lugar, Deus responde com ira. Versículo 5 do Salmo 2, você está acompanhando com a sua Bíblia, está escrito lá: então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Deus contempla a rebelião das nações e começa a rir delas. Olha, não são poucas as vezes de nações inteiras que se rebelaram contra Deus e de repente começaram a pagar um preço caríssimo por causa da sua rebelião. Eis que tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Né? Lá em Gálatas 6, 7 você vai ver que acontece, de Deus não se ira, de Deus não se zomba. Né? Deus não permite que as pessoas façam isso com ele. Bom, dos imperadores que perseguiram os cristãos, quase todos eles tiveram mortes cruéis. Né? De um, os olhos saíram de órbita. De outro, foi estrangulado. O outro morreu afogado. 2 suicidaram. 5 foram assassinados pelos seus próprios servos. E não sei se você já leu algo sobre Julião, que era um apóstata. Ele levantou a espada para o céu, desafiando o Filho de Deus, zombando dele, a quem ele chamava de Galileu. E interessante que, quando ele caiu moribundo, ele gritou para os céus diferente. Tu venceste, Galileu, tu venceste, tu venceste. Ele, no seu momento em que ele padecia, ele reconhece que Jesus o havia vencido, né? Depois de tê-lo desafiado com a sua espada. Bom, o terceiro cenário, eu quero chamar você para pensar nele, que está no Salmo, para a gente compreender o Salmo, é o reinado do Messias. A sua primeira manifestação. Lá está escrito: o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. A expressão refere literalmente a dar a luz ao filho. Né? Nos países orientais, refere-se a apresentar o filho do rei às pessoas. Nós vimos recentemente o filho, né, recém-nascido de um príncipe dos britânicos, né, apresentando o seu filho às nações, à nação. Né? E no Reino Unido, ele apresentou o seu recém-nascido e houve festa no país. Então, assim se comportavam os orientais, né, em tempos mais antigos. Pois bem, nós podemos compreender também, em segundo lugar, o cumprimento escatológico, né, do reinado do Messias. É o terceiro cenário para entendermos o Salmo 2, no versículos 8 e 9, né, vemos o terceiro cenário, o reino messiânico que será implantado após a segunda etapa da volta de Cristo. Na primeira fase, né, do segundo advento, ele é recebido apenas por aqueles que o aceitaram como rei. Nós vamos chamar isso de arrebatamento da igreja. No segundo cenário, o segundo momento, Jesus há de ser reconhecido por todos como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Todo olho o verá, toda língua
reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor, o Rei dos Reis, o Rei das nações. As nações mais rebeldes e contumazes elas hão de se curvar diante do cetro do Filho de Deus. Todos vão se curvar diante do senhorio de Cristo. Ele reinará sobre as nações. No versículo 8 você vai ver isso aí. Está escrito: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Este é o oferecimento legítimo ao Senhor e de toda a terra, a terra do seu Filho, o seu ungido. A promessa do domínio universal de Cristo se cumprirá com a implantação do reino milenial, o milênio. Né? Você pode conferir isso em Zacarias 9:10, Daniel, livro de Daniel, capítulo 2, versículo 34, 35, depois lá pelo 44 em diante, você vai ver a referência sobre o milênio, o governo milenar de Cristo. E lá acontecerá então, e aí eu termino a terceira fase, para a gente compreender os salmos, o juízo implacável de Cristo sobre as nações. Aí você vai ver a expressão vara de ferro, no versículo 9, né? Tu esmigalharás com uma vara de ferro e tu despedaçarás como um vaso ao oleiro. Normalmente um rei não usa a vara, o cetro de ferro, mas de ouro. Né? Essa é uma referência ao vil metal. E aqui é o tempo do poderio total de Jesus sobre as nações, e ele usará a força implacável representada pela vara de ferro, um instrumento de castigo e juízo sobre todos os reinos, sobre todos os rebeldes. Né? A fragilidade das nações acontecerá sob essa vara de ferro. O senhorio de Cristo é o reflexo de que as nações, por mais poderosas que sejam, diante dele, todos deverão se curvar. E o quarto cenário, para compreendermos o Salmo 2, é a conclamação de Deus às nações. No último cenário, Deus, em sua infinita misericórdia, conclama as nações rebeldes a obedecê-lo, dando prova de reverência, honra e respeito àquele a quem odiaram durante tantos séculos. Essa conclamação é apresentada em 5 exortações distintas. Olhe bem, ainda já estamos no quarto cenário. Você vai ver isso aí no versículo 10 da parte A. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como dando um puxão de orelha nos reis das nações. Sejam prudentes. Né? É uma lição para que quem deseja realmente servir a Deus e fazer redobrada prudência e não de qualquer maneira. Em segundo lugar, a exortação ao aprendizado divino. Você vê que ele faz uma referência aos juízes. Deixe-se instruir, juízes da terra. Os juízes e os magistrados são chamados à responsabilidade, são intimados a deixar de se instruir pelo Senhor, que convida a aprenderem com ele. Olha, Mateus 11, versículo 29, nós vamos ver essa referência sobre isso aí. Aqui, Jesus já é juiz. Ele já está exercendo o seu ministério como juiz. Ele há de vir para julgar as nações. E a seguir, no versículo 11, na parte A, vem a exortação a temer a Deus. Servir ao Senhor com temor. Assim é o termo que está lá. As nações rebeldes e derrotadas por Cristo são convocadas a prestarem serviço com temor ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que agora tem o domínio universal. Em quarto lugar, a exortação à alegria. Aí, versículo 11, na parte B, vem: e alegrai-vos com tremor. Deus quer que sirvamos a Ele com alegria. O próprio salmista vai dizer isso, servir ao Senhor com alegria. Olha que legal. É muito interessante, mas não é uma alegria qualquer. É um misto de alegria e temor. Você está feliz por saber que está servindo ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E por fim, a exortação à adoração ao Senhor Jesus. Versículo 12, quando ele diz: beijai o Filho, para que não se ire. Quem odiava terá de beijá-lo. Trata-se de um sinal de reverência, de respeito, de consideração. Os cristãos dos primeiros séculos, por exemplo,
usavam o ósculo, né, o beijo, como uma saudação de respeito. Né? O ósculo santo, o ósculo de amor, lá em 1 Coríntios 16, 20, né? Atos 20, 37 também, você vai ver as referências daí, e é uma consequência, quem que não dispuserem-se a beijar, será o filho, será a morte. O furor e a ira do Todo-Poderoso estará sobre ele. Beijar aqui no Salmo significa submeter, significa aceitar, significa reconhecer a soberania de Jesus como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por fim, o Salmo 2 nos mostra sobre a rebelião de Deus, que será esmagada pelo poderio irresistível do reino eterno de Cristo, o Filho de Deus ungido. Só haverá um escape para as nações: beijar o Filho de Deus, honrar a Cristo, aceitá-lo, reconhecê-lo como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Muito interessante compreendermos o que está no Salmo número 2. Nós vimos a vitória de Cristo e o seu domínio sobre as nações. Procuramos entender o Salmo número 2 em 4 cenários: a rebelião das nações, a resposta de Deus à rebelião das nações, o reinado do Messias e a conclamação de Deus às nações. Que Deus possa abençoá-lo para que possamos reconhecer Jesus como nosso Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor de todos os povos, o Senhor das nações, o Senhor da terra, o Senhor do céu, Jesus, o Filho de Deus. Que Deus te abençoe. Que você possa ter um entendimento da soberania de Deus representada na pessoa de Jesus Cristo. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque a tua palavra que não volta vazia já falou aos nossos corações. Neste momento estou diante de espectadores, de pessoas que declaram neste momento reconhecer o Senhor. Eu oro por elas. Eu oro por essa família que me acompanha neste momento. Que o Senhor os abençoe, cuidando das suas emoções, das suas coisas, de tudo que é seu. Eu oro por esta casa, por esse homem, por essa mulher, por esses filhos. Oro por todos e que a mão do Senhor esteja sobre cada um. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.